tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Joe tá aqui comigo. Tudo bem, gente? A gente decidiu vir fazer esse vídeo. Como eu tinha informado vocês, o último vídeo é o do nascimento do Liam. E eu ia vir fazer o relato de parto para vocês. Porém, não vai ser possível, porque aconteceu o falecimento do nosso bebê. E eu decidi vir contar pra vocês tudo o que aconteceu. Muita gente, eu coloquei lá no Instagram, quem me segue no Instagram vê, né, sabe já. E muitas de vocês aqui que são inscritas, tudo, não estão sabendo ainda. Então eu decidi vir contar o relato de tudo que aconteceu pra vocês conseguirem entender. Antes de tudo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal. Deixem o like no vídeo, compartilhem esse vídeo muito, porque coisas muito dolorosas aconteceram e vai ser um grande alerta esse vídeo para quem para quem que tiver grávida, sabe? Até em questão não só de gravidez, mas de saúde mesmo. Vamos lá. O Liam, ele nasceu dia 25/4, mas no dia 22, acho que é isso, né, amor? Na quarta-feira, eu comecei a sentir dores e eu tive uma consulta pré-natal. Na consulta pré-natal, o médico falou pra mim que eu poderia estar em trabalho de parto e que só que eu estava com calafrios, e ele disse que não era normal calafrios, né? Não faz parte de um trabalho de parto. Então que eu deveria ir no hospital. Quando eu cheguei em casa, isso era umas 3 horas da tarde. Quando eu cheguei em casa, por volta de umas 4 e pouco, eu fui dormir, porque eu tava sentindo dores e sentindo uma moleza. Eu dormi até umas, acho que era 11 e pouco, né? Sim. Que o Jonathan que me acordou, porque eu já tava dormindo demais. E ele tava meio preocupado, e aí ele foi me acordar, ele viu que eu tava muito quente, mediu. Tava suando, né? Tava suando frio, quente, toda molhada mesmo de suor. Isso. E ele mediu a minha temperatura e eu tava com 39 de febre. Então, 39 de febre. Aí decidimos ir pro hospital. Enquanto isso, minha dor tava, né? Eu senti uma dor, tipo, na barriga, ia pras costas e descia pelas pernas. Era uma dor contínua. Melzinha sempre querendo fazer parte. Era uma dor bem contínua. E aí eu fui pro hospital. Chegando lá no hospital, isso já era umas 11 e pouca da noite, da quarta-feira, do dia 22. O médico me avaliou, falou que eu estava só com um dedo de dilatação e que possivelmente eu estava com uma infecção de urina. Fez o exame de infecção de urina, fez o exame de urina, né? E acusou. Aí me colocou num remédio. Medicamento na veia. Isso, medicamento na veia pra mim poder parar de sentir dor, né? Aliviar um pouco a dor. E passou remédio pra tomar em casa. Comecei a tomar o medicamento, fui pra casa, tudo, comecei a tomar o medicamento. Como eu estava com o dedo de dilatação só, não era o suficiente, né, pra ganhar o bebê. Pra ficar internada, ganhar o bebê não, pra ficar internada. E aí eu fui pra casa, vim pra casa, voltei pra casa. Na quinta-feira de manhã eu não tava sentindo dor, porque eu tava ainda pelo efeito da medicação que eu tinha tomado. Quando foi pra parte da tarde, a dor voltou, só que ela voltou assim, muito forte mesmo. E ela tava diferente, porque agora minha barriga ficava muito dura. E antes ela não tava ficando, eu só sentia uma dor contínua, mas não era suportável. Então, e a dor era suportável. Aí, na quinta, tava muito forte mesmo a dor. Começou a ficar insuportável demais. Ela foi aumentando. Minha barriga ficava bem dura e ficava ritmando, sabe? Tava muito, era assim, de 5, tava o quê? De 10 em 10, né, amor? Sim. Ainda. Tava, tipo assim, de 10 em 10 minutos ela vinha, ela durava. E assim, a gravidez inteira eu sempre pesquisei de como que era uma dor, né? Como que ia ser a dor de treinamento, tudo. E eu achava que era isso, só que tava aumentando muito. Aí eu falei, aí
Passei a quinta-feira toda assim, passei a madrugada, né, toda com muita dor. E aí na sexta-feira eu voltei no hospital, porque tava começando a ficar insuportável, eu tava começando a ficar cansada. Cheguei na sexta-feira, os médicos, tudo isso que aconteceu foi no Hospital Geral de Taipas. Cheguei lá de novo na sexta-feira, fui atendida pelo mesmo médico. Aí ele me colocou de novo em medicamento, fez outro exame de urina, falou que estava baixando a minha infecção. Tava bem mais baixo, né? Deu uma queda de tipo 300% da gravidade da infecção. Isso. Mas mesmo assim, a única coisa que eles fizeram foi, vamos colocar no medicamento. E me mandou ir fazer um cardiotoco. Fui fazer o cardiotoco. Quando eu fiz, eu vi que tava oscilando o batimento do Liam. Ele ficava 90 e pouco, 70 e pouco, 60 e pouco, voltava para 90 e pouco. Eu não entendo nada, mas terminou o resultado que você fica 20 minutos fazendo esse exame, né? Fiquei os 20 minutos, saiu o resultado, levei pro médico, o médico olhou pro resultado e falou assim, tá normal, amassou e jogou fora. Foi isso que ele fez. Nisso, ele falou que eu tinha que voltar pra casa, continuar tomando o medicamento que ele tinha passado. Ele falou que ainda era... As dores que eu tava sentindo... As dores ainda era referente à infecção. Mesmo ela tendo baixado muito, ainda era referente à infecção. Isso. E ele falou assim que eu ia ficar sentindo essas dores até ganhar o meu bebê. Isso eu estava com quase 39 semanas. Então, assim, até ganhar o meu bebê, né, se fosse pelo correto, seria com as 40. Então, eu tinha mais de uma semana ainda pela frente para ficar sentindo essas dores. Só que as dores, elas estavam em um nível muito forte e eu já não sabia. Ele falava que era normal, mas, gente, não é normal você ficar com dor daquele jeito que estava sentindo. Não aguentava se mexer, entendeu? Né, de tanta dor. Eu não aguentava sentar, não aguentava levantar, deitar, eu nada. Gritava. Até para respirar, doía. Doía muito e foi isso que foi me deixando muito fraca. Porque eu não conseguia mais nem puxar o ar. Era uma dor, a barriga ficava dura. O Jonathan nem sabia o que fazer mais comigo em casa. Porque não tinha posição, não tinha momento. Essas dores eram de 10 em 10 minutos o tempo todo. Era de 10 em 10 e cada um durava também 10, né? Mais ou menos. Exato. E começou a aumentar mais ainda. Isso foi na sexta-feira. Quando foi da sexta, passei o resto da sexta inteira aqui em casa, sofrendo de novo. À noite também. No sábado, eu já estava extremamente fraca. Eu não sentia, tanto que eu não comi, né? Eu não sentia força de mais nada, sabe? Eu só sabia chorar, gritar de dor. E eu queria deitar. Tudo que eu queria ficar era deitada. Porque era o que aliviava, mas eu não conseguia nem me mexer direito. E isso assim, conforme foi passando, eu não tava sentindo o Liam mexer. Ele mexia assim, uma vez ou outra, sabe? E pra ele que tava mexendo sempre o tempo todo, tava estranho. Aí o Jonathan falou assim, não, hoje nós vamos pro hospital de novo e de lá você não sai sem ganhar essa criança. E fomos. Isso foi o sábado, era aquela vontade toda, né, de ter o normal. Os médicos também falaram, vai pra casa porque tem que dilatar mais pra ter normal, porque eles... É tudo normal, na vida deles tem que ser tudo normal, então... Exatamente. A gente falou assim, a gente vai pro hospital, vai ser cesárea, você aceita ser cesárea? Ela falou assim, aceito, então a gente vai pro hospital, só sai de lá quando nascer nosso filho. E a gente foi. Porque vocês sabem que eu sempre falei que eu tinha medo de ter cesárea devido a gente morar aqui no 4º andar, ter tanta escada e eu ia ter que subir essas escadas, operada, tudo. Então já era um medo que eu tinha de qualquer coisa acontecer, né? Porque você, mulher, mãe, sabe que cirurgia que a gente passa assim, tem que ter um resguardo, não pode ficar subindo escada, descendo escada. Então aqui, eu não... Se eu ganhasse com cesárea, eu tinha que subir toda essa escadaria. Então, já era complicado por isso. Eu sempre falei que eu queria muito normal. E aí, fomos pro hospital. Isso era por volta de 3 e pouca da tarde, né, amor? Sim. 3 e pouca da tarde, chegamos. O hospital, ele dá uns 15 minutos daqui de casa até lá. Nesse meio caminho, assim, de ir daqui pro hospital, pareceu que eu fiquei 1 hora dentro do carro.
Na verdade, a Eu gente não levou mais ou menos aguentava. 30 minutos de tão devagar que eu fui por causa Ele foi dela. Porque muito cada devagar. buraco que passa era uma dor na alma. Eu gritava dentro do carro porque tava insuportável a dor, começou e eu não aguentava mais. Eu tava ficando muito fraca, eu não sabia se já era de tanta dor que eu já não aguentava mais mesmo. E aí, tanto que eu até falei pra ele assim, Jonathan, o que tiver que lutar, você luta, porque eu não tenho mais forças. Eu tava assim, o que fizessem comigo tava feito, porque eu não tinha mais força. E fomos. Vai falar alguma coisa, amor? O motivo da gente ter ido pro hospital de Taipas e não pro outro foi esses motivos das dores, né? Porque assim, a gente, anteriormente, né, com menos meses de gravidez, a gente ia pro hospital de Cachoeirinha. Era um super E hospital. é uma maternidade. Maternidade e hospital e maternidade, né? Mas um super hospital, muito bom. E a gente sempre colocou na nossa cabeça assim, a gente vai ganhar nesse Cachoeirinha, no hospital de Cachoeirinha. Só que, chegando no Cachoeirinha, chegou um certo período que o médico falou assim, você não pode ganhar aqui, você não tem mais que vir aqui, você tem que ir no seu hospital de referência, que era o Taipas. Então, esses últimos dias que ela sentiu as dores, sentiu a infecção, a gente foi no Taipas. E assim, o Hospital Cachoeirinha da nossa casa dá mais ou menos uns 40 minutos de carro rápido. Isso. E o Taipas dá 15 minutos indo rápido. Agora imagina com essa dor toda na hora que eu falei, vamos pro hospital e a gente não sai de lá sem o nosso bebê. Pro hospital de Taipas foi um inferno na vida dela, porque a gente levou meia hora passando por buraco, passando as ruas, lombadas doía. Se a gente fosse pro Cachoeirinha nesse período, ia demorar mais de uma hora. E aí Era capaz que eu desmaiasse desmaiasse no carro, desse coisa pior dentro do carro. Eu não sei o que faria na hora. Então a gente optou pelo Taipas. Tanto porque, se a gente fosse pro Cachoeirinha, dependendo do estado dela, eles iam chamar uma ambulância e mandar pro Taipas de qualquer forma. A gente iria à toa pra lá, praticamente. E isso o hospital mesmo, qualquer funcionário, qualquer médico, eles vão falar. O seu hospital de referência é onde você tem que ganhar. Se você chegar aqui, dependendo do estado, a gente vai mandar pro seu hospital de referência. Então não tinha pra que a gente perder tempo indo pra lá. Exatamente. E aí chegamos no hospital, eu não conseguia nem sair do carro de tanta dor. Depois de demoramos bastante tempo, né, amor? Em frente ao hospital, assim. Em frente ao hospital a gente ficou mais ou menos uns 10 a 15 minutos só pra ela sair do carro. Só pra sair pra do ter carro. forças pra sair. Aí quando eu cheguei no hospital, fui passar no médico, aí minha sorte que não era o mesmo médico, tinha duas médicas lá. Aí a médica foi me atender, ela foi fazer o exame de toque, eu tava com 2 centímetros de dilatação. E ela estourou a minha placenta, o que foi uma dor. Eu já estava com dor. Quando ela estourou, ela até falou, olha, vai doer. Gente, sério, eu fui pro céu e voltei, porque que dor insuportável. Tava assim, eu não tava aguentando mais. O Jonathan, tanto que quando eu saí da sala, acho que eu tava sem cor, de tanta dor. E aí ela foi ouvir o coração do bebê. Ela teve dificuldade pra ouvir, mas assim, nada era dito pra mim. Ela foi, tentou ouvir, aí me pediu pra ficar de lado, aí tentou ouvir também, não sei o que, ficou, porque não dava pra ouvir o coração dele. E sempre quando colocaram, sempre deu pra ouvir, muito Bem alto, forte dá o pra coração ouvir de dele. fora da sala, que eu sempre fico esperando. E não estava dando pra ouvir o coração dele. Aí ela falou assim pra mim que como ela tinha estourado a placenta, que era pra adiantar o trabalho de parto, ia me mandar tomar um soro e uma glicose, porque eu tava muito fraca, e que ia me mandar pro cardiotoco. Dito e feito, fui lá, tomei a glicose lá e fui pro cardiotoco, e lá no cardiotoco, tanto que eu já tava toda furada, né, como eu já tinha ido 2 dias seguidos, eu já tava toda furada. E a moça que tava lá, colocando, né, o soro, tudo, ela falou assim, ô mãezinha, tá toda furada. Aí furou uma outra vez e fui pro cardiotoco. Quando cheguei lá no cardiotoco, me arrumaram tudo, me deitaram, né, numa cadeira assim, fiquei meio deitada de lado. Não, da outra vez tinham colocado eu assim de frente, dessa vez me pediram pra ficar de lado. Colocaram de lado e ficou uma moça me observando. Isso eu fui ficando mais fraca e com sono, eu sentia um tipo de sono. Porém, quando a dor vinha, eu não aguentava. Aí, toda vez que a dor vinha, ela falava assim, não respira assim, porque eu não conseguia puxar e soltar. Era uma dor o tempo todo, porque doía demais, minha barriga ficava extremamente dura. E aí, nisso, eu meio que adormeci um pouco. E aí, eu acordei com a moça que colocava soro, essas coisas, né? A enfermeira, ela veio e falou assim, eu vou ter que te furar de novo. E colocou um acesso assim, tipo aqui, e pra me colocar no soro.
Nisso, eu não fiquei nem 5 minutos no soro. De repente, ela começaram a chamar a médica, pra médica ver alguma coisa do cardiotoco que tava errado. E nisso, elas vieram já chamaram o Jonathan pra ajudar a tirar minha roupa, colocar na cadeira, colocar aquela roupa azul lá, né, deles, porque eu ia pra uma cesárea de urgência. Eu estava tão fraca, tão mole, que eu não tava entendendo nada. Eu só fui assim, tipo, pode tirar minha roupa, pode fazer o que tem que fazer. E beleza, subimos pra sala de cirurgia. Agora o Jonathan vai contar, porque nesse meio tempo, enquanto eu tava subindo... desacordada praticamente, né? Foi Exato. o tempo dela ir pra lá, tomar a anestesia necessária pra poder ter o filho. E eu pude acompanhar, porque as médicas falaram, não, você vai poder acompanhar o nascimento do seu filho. E eu super feliz, né? Não, mas conta da daí da eu fui pra internação. sala de espera. Pediram pra me trocar de roupa, tudo, só que eu não podia entrar até eu fazer a questão do... resolver toda a questão da internação dela. Porque como ela ia ter filho, ia fazer a cesárea e tudo mais, tinha que fazer a internação porque ela ia ficar no hospital. Então me deram os papéis para descer até a recepção, na recepção fazer a internação. Quando eu cheguei lá, o pessoal falou assim, não posso autorizar essa internação, porque precisa tanto da sua assinatura quanto da assinatura da médica. E eu não entendi o porquê precisava da minha assinatura. E aí eu peguei os papéis e fui até a médica que fez o procedimento dos exames com ela. Quando eu cheguei lá, que ela me explicou. Ela falou assim, você precisa assinar porque isso é um termo de responsabilidade, porque ela está numa cesárea de urgência, correndo risco de morte tanto para ela quanto para o seu filho. E explicou a situação, porque o batimento dele estava fraco demais. O que era para ser 80 batimentos no mínimo por minuto, estava em 30 batimentos por minuto. Então, isso, ela falou assim, o risco que pode acontecer é o quê? O bombeamento do sangue para ele, quem faz é ela. Se na hora do parto tirar o neném de dentro e de alguma forma errada cortar o cordão, tanto o coração dela pode parar, quanto o coração dele pode parar, ou os dois podem parar. E eu tive que assinar esse papel. Eu tava meio em choque na hora que ela falou isso. Só que, ela nesse momento ela já estava tomando anestesia, já ia fazer a cesárea de qualquer forma. Eu arrumei uma briga porque eu falei, por que vocês não falam as coisas antes? Por que isso não foi feito ontem, a hora que a gente estava no hospital? Sendo que já tinha dado alteração. E agora já não tem mais o que fazer, eu tenho que assinar, ou se eu não assinar vai fazer o quê? Vai deixar minha esposa e meu filho morrer? Ou seja, eu fui obrigado a assinar. Eu fui obrigado a assinar um termo de morte da minha esposa e do meu filho. Sem escolha, não tive escolha para isso. E foi até no vídeo anterior do nascimento, naquela afobação dele estar nascendo tudo, eu não sabia. Só sabia o que ia acontecer, mas não sabia a gravidade que era. Aí eu assinei, ela assinou também, eu voltei, fiz todo o processo de internação, fui para a sala de cirurgia. Quando eu cheguei na sala de cirurgia, eu estava em choque, eu estava tremendo. Eu cheguei lá, a barriga dela já estava cortada com o neném já para sair. Ele estava chorando dentro da barriga. Deu para ouvir o choro dentro da barriga sem ele estar para fora ainda, sabe? E no momento que eu olhei pra ela, eu só pensava uma coisa. Eu falei, amor, não dorme. Na minha cabeça tava, amor, não dorme. Mas eu não podia falar pra ela não ficar em choque e ter algum tipo de problema na hora. Porque era o risco dela dormir e não acordar. E a hora que eu ouvi o cheiro do meu filho, eu chorei. Eu chorei junto. Ela chorou e eu fiquei, graças a Deus ele tá vivo. E ela também, porque ela continuou com os olhos abertos. Só que teve uma certa hora que eu falei assim, pai, você precisa sair. Foi a hora de fazer o fechamento da cesárea. E eu saí de lá, querendo não, assim, 50% feliz pelo meu filho estar vivo, só que os outros 50% sem saber se ela permaneceria viva. Então, assim, é uma coisa complicada de contar, de falar. E aí... Eu fui para casa, elas me deram um prazo de 3 horas para poder voltar. Foi o tempo que ela teve essa dificuldade para poder fechar a cesárea. Eu fui, arrumei tudo, voltei para lá, ainda fiquei. Depois de voltar para lá, dentro dessas 3 horas, ainda esperei mais 1 hora para poder subir pro quarto, poder ver ele, poder ver ela, poder ver ele. Então, ela passou por um momento muito mais difícil ainda na hora de fechar, não foi? Sim.
E aí, com tudo isso, dava pra ver que eles tinham complicações pra me fechar, porque eles ficavam falando, ó, aqui não para, aqui não para. Eu não sei se foi hemorragia, eu não sei o que que era, mas conseguiram finalizar tudo. E, enfim, né, eu não sabia o que tinha acontecido, eu tinha escutado eles falando sobre sofrimento fetal, então eu sabia que não tava tudo bem com o Liam. Só que assim, fizeram tudo isso, eu sobrevivi, ele sobreviveu, e disso não levaram ele pra uma incubadora, não levaram ele pra nada, pra oxigênio, nada, nada, nada. Simplesmente deixaram ele me esperando, E passando a certeza de que ele estava bem. passando a certeza de que ele estava A bem. tempo todo passando a certeza que ele estava bem. E aí, eu fui pra sala de recuperação, né? Depois me colocaram numa outra maca. E aí o Jonathan chegou, isso passou horas, eu dormi. Teve uma médica que até falou, você tá muito pálida. Uma médica não, uma enfermeira, que foi perguntar se eu tava bem, né? Eu já tinha dormido um pouco. Acordei, ela veio perguntar se ela falou, você tá muito pálida, você tá bem? Eu falei, só tô sentindo um sono. Mas é que nem eu sabia que quase eu tinha morrido. E aí eu saí, subir pro quarto com ele finalmente, toda feliz, né? Toda feliz. E o Jonathan também foi pra lá, o Jonathan pôde ficar comigo no quarto. Não fiquei num quarto sozinha, tinha outras meninas também. E aí nisso a gente começou nossa rotina lá. Isso já era no sábado à noite. Aí o Jonathan voltou pra casa pra arrumar. Ele tinha voltado pra casa pra arrumar as coisas. Aí à noite ele voltou. Eu passei essa noite do sábado pro domingo sozinha. O Liam, ele não mamava. Ele não queria acordar. Ele só queria dormir, dormir, dormir o tempo todo. E os médicos falavam que era porque... médica, enfermeira falava que era porque ele era preguiçoso, que ele não queria mamar, eu tinha que insistir, só que assim, eu insistia, a forma que eles falavam parecia que eu não tava insistindo, mas eu insistia muito pra ele mamar. Passou o sábado a noite toda, ele não mamou, passou o domingo inteiro, ele não mamou, passou a noite do domingo inteira e ele não mamou. Ele não queria, ele não tinha, não é que ele não queria, ele não tinha uma força pra sugar, sabe? Pra ele o dormir era importante. Isso, tirei curativo, tudo, passei por toda aquela fase, né, que a gente tem de tira curativo, vai lá, lava, tudo. E nada do meu filho comer. Ele só foi mamar, acho que no domingo à noite, não foi? Foi na segunda-feira de manhã. Segunda-feira. Porque uma doutora que ajudou ainda deixou ele totalmente pelado pra ele se sentir fora da barriga. Era doloroso demais, porque eu tinha que deixar ele o meu ficava filho morrendo com de frio pra ele poder mamar. Toda vez eu tinha que deixar ele com frio pra poder forçar ele a se aquecer em mim e mamar. Se eu deixava ele quentinho, era só o que ele queria, era dormir. E aí eu fui, e na segunda-feira da madrugada, né? Na segunda-feira a gente recebeu alta, durante o dia recebemos alta. Eu recebi alta, ele recebeu alta. E uma médica veio me perguntar assim, uma médica não, uma pediatra veio me perguntar se eu tive complicações no parto. No parto não, durante a gestação, se eu tive alguma doença, infecção de urina, aí eu falei, o que eu mais tive foi infecção de urina, e inclusive no parto eu estava com infecção de urina. E aí ela falou que então ele não ia ter alta, que ia ter que fazer um exame pra ver se ele não pegou essa infecção de urina também. Foi isso que ela disse. Beleza, já fiquei assim, né, com o coração partido, porque talvez ele tivesse pego. Aí levaram ele voltou com as mãos toda furada mesmo. Roxa, sabe? Preto, um absurdo. As duas mãozinhas, isso aqui dele, tudo machucado, muito machucado. É um absurdo um profissional que trabalha com isso, vive disso, ela fazer praticamente 5 furos numa mão de uma criança, não achar a veia, ir pra outra mão, né? Fazer mais 5 furos e também não achar a veia, porque não sabe se achou ou se furou outra parte do corpo, que a gente não sabe. O único lugar que a gente achou e viu, né, foi a mãozinha dele. E a gente só soube depois de tirar o curativo. E aí a gente, com isso, ficamos esperando. A segunda-feira à noite foi muito ruim, porque não sabia que notícia ia ganhar na terça-feira. Quando foi na terça-feira, a médica... aí na segunda-feira mesmo eles deram o resultado que tinha aparecido uma bactéria. E que na terça-feira ia ter que refazer o exame e que se aquilo tivesse baixo... ele podia ter alta, senão ele ia ter que ficar em antibióticos. Então eu fiquei a segunda-feira inteira
da noite, assim, eu não conseguia dormir, sabe? Com medo do que ia acontecer. E na terça-feira foram lá, refizeram o exame, furaram ele de novo. E ele, assim, da segunda pra terça, ele quis mamar um pouco. Eles falavam que ele tinha que mamar pra bactéria sair do corpo dele. Então, na segunda-feira eu consegui fazer ele mamar um pouco, mas nada muito, sabe? E aí, na terça-feira, eles refizeram o exame, só que outra médica veio falar, outra, já não era a mesma. Na hora ela veio me perguntar por que eu ainda tava lá e tudo, e quando eu contei, ela falou assim, mas não é exame pra saber se ele tem infecção de urina. Tinha mecônio no seu parto e a gente precisa saber se ele tem alguma bactéria. Tipo assim, uma falou uma coisa, de repente no dia seguinte a outra já falou outra totalmente diferente, já era uma coisa totalmente aleatória. E eu fiquei, meu Deus do céu, sabe? Como assim? Foi dito uma coisa e de repente já é outra totalmente diferente. Fiquei a terça-feira inteira esperando o resultado. Quando foi por volta de 5 e pouco da tarde, a médica só apareceu assim dentro e falou assim, pode ir embora que tá de alta. Só isso. Ele tá bem. Só isso. E assim foi feito. Nós viemos pra casa. Porque no momento do exame, a médica falou assim que o primeiro resultado tinha dado 6,10 e era alto. Só que eu falei assim, no outro dia a gente ia dar de mamar e tudo mais, no outro dia fazer o novo exame. Se por acaso eu tivesse mais baixo, poderia ir para casa. Porque em casa isso ia baixando. Aos poucos ele mamando e fazendo cocô, ia baixando sozinho. Só que a gente descobriu depois que realmente baixou de 6 para 6 Quem falou isso foi a médica da história da infecção de urina, não a médica do mecônio. De 6,10 ele baixou para 4. A gente viu isso só em casa. Só em casa, depois ainda. Só em casa. Ou seja, o que nós soubemos depois que realmente 4 ainda é alto demais. Ele tinha que ter ficado na verdade, desde quando ele nasceu, porque se o batimento dele tava só 30, tinha que ter ido para uma incubadora, tinha que ter ido ter os cuidados. Ele não teve isso, porque o tempo todo disseram que ele sozinho se recuperaria disso. O meu filho nasceu de 39 semanas. Não era um prematuro, não era nada. Todos perguntavam se ele era prematuro porque ele não mamava. 2 dias inteiros sem mamar. 2 dias e 2 noites sem mamar. E isso pra eles era algo que, mas é que ele é preguiçoso, ele é preguiçoso. E na verdade meu filho tava fraco. Então fizemos isso tudo, viemos pra casa feliz da vida, porque quem somos nós pra saber, eu não sou estudada, nem o Jonathan, pra gente saber definir o que é bem, o que é estar bem de verdade e o que é não estar. Então a partir do momento que a médica falou, seu filho tá bem, pode ir embora, vocês estão de alta, nós fomos embora. Não tinha, sabe o que... Vamos julgar uma afirmação de um profissional. Exatamente. Viemos pra casa na terça-feira. Quando foi na quarta... Aí terça-noite, né? Aquela lutinha pra conseguir dar mamar. Não pegava direito ainda. Quando foi na quarta-feira, ele acordou mais esperto aqui em casa, sabe? Parece que ele acordou até mais feliz que ele tinha saído de lá. E aí, na quarta-feira, durante o dia, eu comecei a tentar dar o peito com mais calma. Que aí a gente tava aqui em casa, sabe? No nosso cantinho... E eu fui e consegui fazer ele mamar. E foi quando ele começou a mamar mesmo. Ele começou a pegar e eu fiquei tão feliz. Eu falei, meu Deus. Porque assim, na terça, quando eu cheguei aqui, eu chorei muito, 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 com muito medo de ser insuficiente pro meu filho, de não conseguir cuidar dele, de não conseguir, sabe? Porque ele não mamava e eu sei que a alimentação pro filho é necessário. Ele nasceu com 2,630 kg, ele saiu de lá com 2,350 kg. Meu medo é que ele fosse emagrecendo mais. Ele já era um magrinho, sabe? Pequenininho e magrinho. Então... ele começou a mamar e aí ele começou a pegar o ritmo dele. Ele passou a quarta inteira dele mamando, ele mamou bem e ele dormia bem e ficava super esperto. Tava diferente de quando tava no hospital, sabe? Todo só queria dormir, só queria dormir. Aí passou a quarta-feira, mamou bem, passou a quarta-feira à noite, né? A madrugada da quarta pra quinta. Na quinta-feira ele começou já por volta assim da tarde só. Fizemos toda a rotina, acordava cedo, aquela coisa toda. Na quinta-feira, ele começou com uma respiração um pouquinho ofegante. E eu achava que era porque tava começando a mamar. Então, assim, até pegar arrotos, o ritmo, e ele arrotava bastante. Ele arrotava bastante assim, muito, muito mesmo, o tempo todo ele arrotava. Achando que era refluxo, né? Comecei a achar que era refluxo, porém refluxo ele não voltava o leite.
mas ele arrotava muito. Aí eu falei, bom, até ele acostumar tudo ali, vai um tempo, né? Tem a rotininha dele, tá mamando agora, tá começando a pegar um ritmo. Isso passou, quando foi a quinta noite, eu achei ele um pouco pálido, mas eu achei que talvez fosse frio, porque tá um tempo mais diferente, né? Tá mais friozinho, então achei que fosse frio, aquecemos mais ele. E chegou a sexta-feira. Sexta-feira de manhã, não, e de quinta pra sexta, ele deu trabalho pra dormir, ele não conseguia dormir, ele queria ficar o tempo todo no peito, porém quando ele ia mamar, Quando dormia no colo. quando ele ia mamar, ele gritava, ele dava uns gritinhos e eu achava que era afobação dele pra mamar. O tempo todo eu achava, e era uma respiração ofegante, sabe? Ele mamava um pouquinho, soltava o peito, gritava e respirava, e de novo, sabe? O tempo todo bem cansadinho. Um detalhe muito importante, desde que a gente chegou em casa, né? Em casa não, desde o hospital, um pouquinho do hospital, o cocô dele saía muito preto. Bem preto, viscoso. E até grudava no bumbumzinho dele. O cocô grudava na fralda com o bumbum dele. A gente puxava assim, ó, puxava mesmo pra poder descolar bem devagarinho pra não machucar ele. Sim, só que eles falavam pra mim que era normal. Mãe de primeira viagem, pra mim, era normal. Tudo era normal, entendeu? Tipo, por ser os primeiros cocôzinhos, sair preto, sair mais denso, né? Então, não tinha como a gente saber. Aí chegamos na sexta, começamos nossa rotina aqui. Ele aparentemente estava bem, só estava do mesmo jeito, só que ele começou assim. À tarde ele não queria ficar deitadinho no carrinho, ele só queria ficar no nosso colo. E toda hora ele queria mamar, E quando eu colocava ele no peito, ele não aguentava mamar. Ele faltava o ar dele, ele respirava, e depois ia lá e tentava mamar de novo, e nisso ficou. E a gente, né, fala, calma, você tá afobado, porque ele tava começando a pegar o ritmo de mamar, né? De 1 ele tava mamando. Isso. Descansava, depois chorava um pouquinho, mamava mais um pouco. Só que o mamar dele nunca era mamar completo. Direto, era né? Tipo, ficar uma horinha menos de 10 colado no minutinhos, peito. aí ele soltava porque ele não aguentava. E aí eu tava o tempo todo achando estranho. Eu até falei com a minha mãe falou, filha, deve ser porque ele tá acostumando agora, pegando o ritmo dele agora. E fiquei nisso. Quando foi por volta de umas 5 e pouco, ele quis mamar de novo, e eu tava com ele aqui no sofá. Aí ele mamou um pouquinho assim, sabe, nem 5 minutos. Não, nem 1 minuto. Ele soltou o peito e já eu vi que ele tava ficando sem ar. Ele tentava puxar o ar e não conseguia. E eu levantei ele na hora porque eu pensei que ele tinha engasgado. E aí, nisso, eu comecei a massagear as costas dele. O Jonathan tava aqui do meu lado. O Jonathan já levantou, pegou ele também. Aí o Jonathan falou, eu não tô ouvindo o coração dele. Eu senti o coração dele parando, sabe? Ficando bem fraquinho. E aí a gente já correu aqui. Esses 4 lances de escada, do quarto andar... 4 lances de escada não, né? Do quarto andar pra baixo, eu desci tudo correndo mesmo, com ele nos braços, massageando ele. Entramos no carro, o que é aos 15 minutos do hospital, a gente chegou lá em 5. Foi muito rápido, sabe? O Jonathan saiu cortando todo mundo com o pisca-alerta ligado. Enquanto isso, eu tentava fazer respiração. Eu liguei pra minha mãe e fui falando com ela no Viva Voz. E ela me falava o que fazer pra mim puxar pelo nariz, porque se fosse leite, né? Mas não era leite, ele não tinha engasgado. Tava faltando o ar dele, ele tava morrendo ali naquela hora. E aí, quando a gente chegou no hospital, ele morreu dentro do carro. E nos meus braços, assim, eu tentando salvar a vida dele, só que eu não consegui. E aí, quando chegou no hospital, eles levaram já pra emergência, só que não deu tempo. E aí o médico veio me perguntar se ele tinha recebido alta normal, se não tinham feito exames nele, sabe? Veio me perguntar um monte de coisa, super desconfiado. E eu falei que não, contei tudo o que aconteceu do parto. E ele falou, ele perguntou, mas não fizeram nenhum exame no coração dele, nada. Então, assim, disso a gente foi pra funerária depois, né, de resolver um monte de papelada lá. O médico assinava os papéis, nem perguntava nada, ele só assinava. Isso porque o papel papelada do hospital. O papel tinha título como entrevista com os pais.
do falecido. E Né? tudo Entrevista ele só com o ia responsável assinando. do falecido. Ele só ia Ele nem assinando, perguntou nada. Que assinando. entrevista que não tem pergunta? Ele só Então, ia ele só assinando o assinou. tempo Ele assinou todo. coisas que a gente foi olhar depois. No momento a gente não se tocou em querer ler. Eu nem sabia o que era aquilo. Eu nem sabia A que gente papel não era sabia o que aquele, era, não entendeu? sabia que era uma entrevista. Pra mim, ele tava preenchendo alguma papelada de procedimento do hospital, sabe? Não que era referente a nós, ao nosso filho, os motivos da morte. E aí, depois disso, a gente teve que ir pra funerária, né, com a papelada. O médico fez uma papelada, levamos esse papel pra recepção lá. Na recepção, a mulher anotou um monte de coisa, deu outro papel pra gente levar pra funerária. Ela preencheu, né, o papel. Ela preencheu um papel lá também, sem perguntar nada, só perguntou dados, né? Quando chegamos na funerária, isso já era tarde também da noite, quando chegamos lá na funerária, eles falaram que o médico colocou como causa da morte Covid. E assim, não foi a causa da morte do meu filho. Não foi essa a causa da morte. Só pelo simples fato de ter tido a falta de ar, pra eles já consideram Quiseram Covid. colocar. Só que o médico mesmo, as perguntas que ele me fez, era desconfiado, porque ele mesmo falou que depois do parto, como teve tudo isso, do batimento dele e tudo, e teve a história do mecônio, eles tinham que ter feito um exame de coração, ter deixado ele em alguma coisa, e não. Do jeito que ele saiu lá, limparam meu filho e ele veio pra mim, e acabou, entendeu? Eles não fizeram nada. Lá passando tudo isso, enfim, o papel ficou lá. Por conta disso, não podemos fazer um velório digno pro nosso filho, não podemos fazer nada, foi só enterrar e acabou, e caixão lacrado, porque como tava lá a causa da morte de Covid, então você imagina você enterrar seu filho, um bebê, caixão lacrado, tudo, sabe, como parecia que ele tava com um vírus mesmo, que não podia, sabe, ser visto por ninguém. Velório limitado, era no máximo 12 pessoas. Então, assim, foi muito doloroso, porque era pro meu filho estar aqui. Era pro nosso filho estar aqui com a gente, tá bem com a gente. Eu não aceito, sabe, isso, porque foi muita negligência. Eles não quiseram cuidar dele direito. Não quiseram cuidar, eles quiseram que ele simplesmente... Ele não passou mal no hospital porque ele não mamou, então ele não chegou a cansar lá. Ele cansou aqui. Foi quando ele começou a querer mamar e tudo, que todos os órgãos, né? Eu acho que é aí que o mecônio pegou mesmo. E eu tive uma consulta ontem com a consulta pré-natal, né? E aí conversei com a médica, tudo, contei tudo, mostrei os documentos, mostrei os exames que estão comigo e ela me informou que nos exames lá está mostrando que tem uma bactéria e que por estar 4, que foi de 6 para 4, ela falou 4 era alto, do mesmo jeito, e meu filho deveria ter ido pro antibiótico sim. Ele tinha que ter ficado no antibiótico. Ela falou, não passaram nenhum remédio pra ele. Eu falei, nada. Do jeito que ele ficou, que ele nasceu, ele ficou lá. Entendeu? Fizeram exames, né, normal, tudo, não sei o quê, mas nada. Isso aí da bactéria, não deram nada pra ele. Simplesmente, eu trouxe meu filho pra casa com a certeza de que ele estava bem. E 3 dias depois, meu filho morre nos meus braços, comigo tentando salvar ele, porque os próprios médicos tiveram a irresponsabilidade de não fazer o trabalho direito e hoje a gente tá aqui, entendeu? Sofrendo por negligência médica. Então, assim... O que dá a entender isso é que eles erraram, né? Cobriram os erros dele, colocando que o nosso filho morreu de Covid. Porque não pode fazer mais autópsia, não pode, então foi fácil colocar. Entendeu? Eles não vão assumir o erro de que eles liberaram a gente com o nosso filho com uma bactéria que poderia levar à morte. Eles só simplesmente colocaram como Covid para poder tirar o deles ali, né? Não ter como assumir a responsabilidade disso. E não sei se quer... Sim, ou seja, assim, com tudo isso, a gente esperava trazer para vocês um alerta, né? Não é isso que eu vou falar assim, mas assim, a gente esperava trazer vídeos diferentes, sabe? Com ele,
a gente estava com uma rotina. Vocês acompanharam o quanto nós estávamos esperando pelo nosso filho, o quanto ele era desejado, o quanto ele sempre foi desejado por nós. Hoje, a gente tem que olhar para os 4 cantos da casa e não ver nosso filho aqui, sabe? E não ver nosso filho. É muito doloroso eu ouvir de médicos falando pra mim assim: você é saudável, seu filho nasceu saudável, né? A complicação foi do parto pra frente. Então, assim, por que não cuidaram dele? Por que não cuidaram direito dele? Meu filho nasceu, sabe, forte, cheio de vida e com vontade de viver. Porque nós dois sobrevivemos ao parto. Eu pensei, eu tenho um testemunho de vida pra dar. Sabe? Eu quase morri, meu filho também. Eu nem sabia que eu tava quase morrendo. Mas, no fim das contas, eu tive o prazer, a alegria de trazer o meu filho pra casa. E depois eu tive o desprazer de ter que estar enterrando o meu filho. Então, assim, eu não sei o que a gente vai fazer daqui pra frente. É muito doloroso, é muito doloroso. Eu pensei muito em desistir do canal. Eu pensei em desistir de tudo porque pra mim não tem mais sentido, sabe? As coisas não tem mais sentido. A gente precisa de muita força de vocês, muita oração, porque tá sendo muito difícil pra gente passar por isso. E saber é revoltante. Saber que hoje era pra ele estar aqui. Saber que se as coisas tivessem sido feitas diferente, tivessem cuidado dele mesmo, hoje ele estaria aqui. Hoje nosso filho estaria com a gente. Então, é isso. A gente veio mesmo pra contar pra vocês, esclarecer tudo. Não sabemos ainda o que vamos fazer. Mas é um alerta também pra quem, até pra gente da região que tá aqui inscrita, que me conhece, que me segue, tudo. Ter alerta, porque isso não aconteceu só comigo, aconteceu com muita gente já. E vai acontecer com mais pessoas se eles continuarem com essas negligências, porque não é justo. Isso não é justo com ninguém, entendeu? Isso não é justo com ninguém. Inúmeros erros acontecem, mas são pessoas que nem deviam trabalhar nessa área, porque parece que tem preguiça de fazer o seu trabalho direito. Parece que não faz com amor, não faz o trabalho com amor. Então, eu peço pra vocês que vocês compartilhem mesmo esse vídeo, porque é errado. E esse hospital aqui de Taipas, ele já tem inúmeras histórias de pessoas que perdem familiares lá por descuido deles. E eu sei que deve ter em outros hospitais também, mas aqui chega a ser um absurdo, o número disso. Então, não é correto. E a justiça divina, eu sei que nada traz meu filho de volta, mas a justiça divina, ela não falha. É uma coisa que a gente sofreu, se arrependeu, e que você que está assistindo, mora por aqui, tá grávida, já para nascer, não vai no Taipas. Se você for em outra, a pessoa fala assim, você tem que ganhar no seu hospital de referência, você bate o pé, chama a polícia, faz o que for, mas não vai pro Taipas. Não vai, porque é o risco que você corre, é o risco que você corre pra você, o risco que você corre pro seu filho. Então é melhor você bater o pé, arrumar briga, envolver polícia, se precisar advogado, você envolve, mas não vai pra lá com risco de morte. Tá bom? E é isso, compartilha aí pro máximo de pessoas possível, acompanhar, ver nossa história e saber que o local que não é bom. O local não é bom. O risco que cada um corre indo pra lá. Porque senão é assim, no fim é isso que acontece. É o que a gente tá vivendo hoje. A dor de não ter o nosso filho com a gente. E é isso, gente. Beijo. Obrigado, tchau.